qual será o perigo real do indiciamento do Malafaia? Porque, como vocês sabem, a Polícia Federal indiciou aí o Malafaia a mando do Alexandre de Moraes, e há um questionamento aí, né, sobre um suposto perigo. Qual é o perigo, né? O Malafaia desceu aí no aeroporto, no Rio de Janeiro, estava vindo de uma viagem internacional e lá ele foi interceptado pela Polícia Federal. E, enfim, aí ele fez até um certo auê lá, acho que reuniu umas pessoas lá, provavelmente, né, da igreja dele, aí deu aquele discurso inclusive discurso ameaçador, né, ameaçando o próprio Alexandre de Moraes, e aí lá ele tem aquelas conversas fiadas dele, né, uma delas, que tem muita gente questionando aí, e é um questionamento válido mesmo, porque ele diz assim, tomaram meu celular, eu não sou bandido, não sei o quê, bom, você é criminoso, né, meu filho? Você está cometendo crime. E você que tenta dar uma de santo aí, é obviamente que essa tua imagem de santo só cola mesmo na cabeça desse pessoal que te segue, né? É só isso mesmo, é do pessoal que na cabeça do pessoal que segue ele é o santo. Porque na cabeça desse povo o profano é santo e é sagrado, né? E o sagrado é profano. Então é difícil demais de entender essa gente. E no meio do discurso ali ele disse assim: eu dei até minha senha porque eu não tenho nada a esconder. Aí o povo, vibrando, né? E o questionamento aí é o seguinte: mas deu a senha? E aí? Deu a senha? Você dando a senha ou não dando a senha do celular? A Polícia Federal abre agora. Se só o celular caiu na mão deles, eles abrem. Não precisa você dar a senha. Você deu a senha porque você sabia que não ia adiantar nada. Né? É muita malandragem. Agora, claro, aí o teu discurso, né, o Malafaia, aí ele cola para essa gente ir, né? Um outro ponto também é que ele chamou a polícia, a polícia de Alexandre de Moraes, ele chamou a PF, né? Polícia Federal. Chamou ela de Gestapo. A Gestapo era a polícia do Hitler. Olha como é que ele trata. Aí eu fico me perguntando se a Polícia Federal vai engolir isso, né? Essas acusações, esses apontamentos, essas rotulações, chamando de Gestapo, que é a polícia do nazismo, dos nazistas, né? Na época da Alemanha de Hitler. Interessante, né? Que ele fala assim da Polícia Federal. Áudios saíram aí, ele falando palavrão, xingando o Eduardo Bolsonaro de babaca, que não sei o quê. É, fora que a crise, né, dentro da própria família Bolsonaro, o próprio Eduardo Bolsonaro mandando o pai dele se. Você sabe aí o resto? Eu não estou surpreso. Tem gente que fica surpresa, eu não estou surpreso. Então o discurso dele se estabelece nesse moralismo barato aí, né? Falso, né? Se bem que todo moralismo é falso, mas enfim. Eu digo dessa forma, moralismo falso, porque é uma expressão muito conhecida, né? Compreendida pela população. Ele não é nenhum santo, né? Posteriormente ele continua fazendo acusações no discurso ridículo dele lá, acusações ao Alexandre de Moraes, e é tudo falso. Como eu disse antes aqui, o Xandão não está cometendo crime, ele está só aplicando a lei. Quem está cometendo crime é o Malafaia. E a família Bolsonaro. E ele está indo junto o esgoto, que é o lugar deles, junto com a família Bolsonaro. Mas aí vem um ponto principal que eu quero questionar, que é a cereja do bolo, né? Ele diz assim, eu sou um religioso, então é nesse ponto aí que ele, Malafaia, não só ele, a imprensa também, né? Parte da imprensa, incluindo aí a CNN, questionaram assim, né? Que ele é um líder religioso e tal. E se esse indiciamento não seria perigoso, porque ia incitar a população, sobretudo os evangélicos, né? Os evangélicos. Mas e além da imprensa e o próprio Malafaia, teve de primeira mão, teve o André Mendonça, o terrivelmente evangélico, né? Que entrou em contato com o Hugo Mota falando dessa possibilidade dos ânimos, né? Da população, sobretudo a evangélica, em relação ao STF, porque o pessoal já não engole muito, não digere bem o STF, e que o Malafaia ia ser indiciado e que isso poderia gerar o problema. Olha, o André Mendonça, que é um membro do STF, está preocupado com isso? O Alexandre de Moraes não está. O Dino não está. Não sei dos outros o nível de preocupação com isso, né? Gilmar Mendes e os demais, não sei. Acredito que se tiverem nem tanto. Mas eu digo uma coisa, os crentes vão ficar o quê? Animados, né? Vai gerar uma animosidade aí em relação ao STF. Por quê? Por causa da imaturidade, da alienação teológica, falta de conhecimento bíblico, e por isso acreditam que Malafaia, da boca de Malafaia sai a palavra de Deus. Sai a palavra de Deus da boca de Malafaia do mesmo jeito que saiu a palavra de Deus da boca de Satanás no deserto quando ele se encontrou com Jesus. Tá? Agora, a palavra que sai da boca de Jesus, aí sim, é a palavra de Deus em si. Mas a de Satanás, da boca de Satanás, em forma de palavras da Bíblia, não se torna a palavra de Deus. E da boca do Malafaia também não.
Então, o que os crentes precisam é amadurecimento. Tá? Um outro ponto também, eles não sabem separar, eles não entendem o que é laicismo, eles não sabem separar Estado da questão religiosa. Tá? Porque se a igreja quiser atuar politicamente, e ela tem que atuar, aí teria que ser no âmbito da voz profética, mas não fazendo parte, aderindo à institucionalidade estatal, no sentido de, por exemplo, existe uma tal bancada evangélica. Não era para existir aquilo ali. Não era para existir. E é por causa de vozes do tipo malafaiense que existe uma tal bancada evangélica e que de evangelho só tem um nome, eu já falei isso e repito. Né? A gente fica meio repetitivo, mas é porque tem que falar, tem sempre que lembrar. Então, acho que o povo evangélico deve se colocar no lugar dele. Malafaia cometeu crime, continua cometendo, ele cometeu inclusive nesse discurso que eu estou questionando aqui. E o que o Alexandre de Moraes determinar sobre ele está determinado e acabou. Faz se cumprir e pronto. Se ele precisar usar a tornozeleira, ele vai usar a tornozeleira. Se ele precisar ir preso, e que deve ser, tomara que vá, então ele vai preso e acabou. O Deus do Malafaia, que é Mamon e não Jesus Cristo, não vai salvar ele disso, apesar de que até pode, porque o Mamon, que é o Deus do dinheiro, ou a riqueza em si, se você quiser, esse Deus tem poder para salvar esse povo. Tem muita gente aí que não é punido como deveria porque tem dinheiro. Vide Fernando Collor de Mello, tá ali numa mansão, né? Aquele sujeito devia estar na cadeia. Aquilo ali, questão de saúde. Questão de saúde, quem tem dinheiro consegue laudo médico aí facinho, né? Então é isso aí. Eu acho que passou da hora dessa gente evangélica acordar, colocar as coisas no lugar que tem que ser, encarar o mundo do jeito que ele está organizado ou se organizando, né? Porque em todo esse processo de organização social existe sempre o caos e Malafaia é um dos causadores desse caos. E a religião evangélica é uma que ajuda demais nisso. Há anos ajuda. Então a pergunta é: qual é o perigo do indiciamento do Malafaia? Nenhum. O que tem que acontecer vai acontecer segundo a lei de execução penal. Acabou. Porque o Malafaia não está acima da lei de execução penal. Ele não está acima do cargo do Alexandre de Moraes. Ele não está acima, porque eu disse do cargo para não colocar aqui o Alexandre de Moraes em si. Porque não é uma questão pessoal. Ele é um ministro do STF, né, e ele representa a Suprema Corte, e o Malafaia não está acima da Suprema Corte. Acabou. Vai ter que pagar pelos crimes e pronto. É que o povo evangélico vai criar uma animosidade. E dane-se. O que tem que acontecer aí é um combate a essa alienação religiosa, teológica e bíblica desse povo. Essa interpretação errada que eles têm da palavra de Deus, que contribui para o caos aqui no Brasil. Diga-se de passagem, a gente está sendo ameaçado quase que belicamente pelos Estados Unidos. E tem muito. E como é que se escalou para isso? Começou com a eleição daquele idiota em 2018, chamado Bolsonaro, aquele imbecil, né? E depois com a eleição do outro imbecil lá nos Estados Unidos. Aí juntando as duas coisas, fica imbecilidade ao quadrado, e aí a gente corre perigo, né? Aí estamos aí sendo ameaçados, e essa gente, muitas delas aí, inclusive no âmbito da política mesmo, os que não são exatamente declarados aí evangélicos em si, mas se dizem cristãos, né? Porque se aproximam muito desse movimento religioso misturado com a política, né? Por exemplo, o Tarcísio, né? Que acha que não, que o Brasil não pode pegar pesado, que tem que aliviar e tal pro Trump, que tem que dar um gostinho de vitória pro Trump. É aqueles discursos mais esfarrapados, mais vira-latas, com todo respeito aos vira-latas, os cachorros, os cães. Mas é uma raça difícil da gente digerir. Não dá. E a gente tem que quebrar com isso e tá mais que na hora. Não tem que baixar a bola pros Estados Unidos. Não tem que baixar a bola para Malafaia. A lei aqui é a lei, vai ser cumprida e acabou. Agora o que tem que aprender é ler a Bíblia, essa gente. É isso que tem que acontecer. Difícil converter um crente, né?